Shut up and sit down. Boas e sejam bem-vindos ao canal da Ventania. Conforme prometido, hoje apresento-vos a análise do Project Cars. Mas não se deixem enganar, eu não vos trago uma análise pequena e generalista, trago-vos uma análise detalhada, sem dúvida, a maior análise em português até à data. Tenho recebido feedback vosso sobre as minhas análises e alguns de vós não acompanham canais com este tipo de conteúdo, mas apreciam o meu. Como tal, vamos lá fazer com que o vosso tempo valha a pena. Project Cars, para muitos, é simplesmente a tradução direta para o português, Projeto Carros, quando na realidade CARS é um acrónimo que representa Community Assisted Racing Simulator, ou seja, simulador de corridas assistido pela comunidade. Nascido e desenvolvido pela Slightly Mad Studios e distribuído pela Bandai Namco, este jogo inicialmente era para ter saído para a PlayStation 3 e a Xbox 360, porém em 2013 foi anunciado o seu cancelamento nessas plataformas. A 18 de fevereiro é anunciado que o jogo seria atrasado até dia 2 de abril, contudo acabou sendo lançado a 7 de maio. Estranhamente, aguarda-se o lançamento para a Wii U em 2016, assim como para os Mac. O jogo foi financiado pela comunidade e pelos próprios criadores. Através da venda de kits de ferramentas, os próprios jogadores puderam assim contribuir para o desenvolvimento do jogo em vários aspectos. De acordo com os kits de ferramentas comprados, estes garantiam certos benefícios e regalias, nomeadamente percentagens obtidas dos lucros, após os 3 primeiros anos do lançamento, a serem pagos trimestralmente. O produto final do Project Cars intenta ser um simulador realístico. Então, mas como é que este se posiciona no mercado? Para se diferenciar de títulos como Gran Turismo e Forza, usaram uma aproximação sandbox que permite ao jogador aceder de imediato às várias classes, carros e pistas. Exato, é isso mesmo que está a pensar, não existe nada para desbloquear. É tudo entregue numa bandeja e você escolhe aquilo que mais desejar ou aquilo que mais lhe apeteça fazer nesse momento. Mas isto é mesmo um simulador? Esta é a pergunta de ouro. Pois bem, o Project Cars foi desenhado para acolher uma variedade enorme de jogadores, desde os fãs de jogos mais arcade aos simuladores mais realistas no mercado, como o iRacing. Como pode um só jogo fazer tudo isso? Bem, não o faz. Seja num extremo como no outro da escala, ou seja, não é um jogo arcade como o Need for Speed e fica um pouco aquém do iRacing, mas bate tudo o resto pelo caminho. Vamos lá ver como. O Project Cars oferece vários modos de jogo: carreira, solo, online e comunidade através do Driver Network. Estes 4 modos representam os 4 pilares deste jogo e que estão representados no logo. O modo carreira pode ser feito com um dos 3 objetivos: Zero to Hero, criado para subir na carreira desde os karts até aos protótipos, mas pode começar onde quiser. Defending Champ, defender o título por 3 anos consecutivos e também na classe que quiser. E o Triple Crown, ganhar 3 títulos em 3 classes diferentes e, adivinhou, começando onde mais desejar. Estes objetivos são opcionais e podem ser realizados quando quiserem. No modo solo, pode encontrar Quick Race Weekend, onde podemos definir a localização, a estrutura, o número e o tipo de sessões, as condições atmosféricas e a longevidade. Free Practice, onde não existem regras nem penalizações, ideal para treinar circuitos que não conheça e afinar os veículos. Setups and Strategies, onde pode memorizar as suas afinações e definir a estratégia a ser usada nas boxes. E finalmente, ainda temos o Pit Engineer, a completar a equipa da boxe, que falará consigo via o rádio Pit to Car, informando alterações climatéricas, acidentes, mudanças de posição, tempos e etc. O Pit Engineer
é nada mais nada menos que o famoso stick do programa Top Gear, o famoso Ben Collins. No multiplayer, pode escolher lobbies públicos a nível mundial, qualquer jogador pode entrar e convidar os seus amigos, lobbies de amigos, onde pode criar um evento ou ser convidado, e por último, lobbies privados. A PS4, a Xbox One e os PCs a 32 bits suportam 16 jogadores. Os PCs a 64 bits suportam lobbies até 32. As opções de hosting são migração de host, se o host sair, alguém passará a ser o host, voto para mudar a pista, customização total da corrida, tipo de câmara, dano ligado ou desligado, as ajudas de condução, etc. E segurança. Isto nos PCs é possível nomear o lobby e proteger com a palavra passe. Existem ainda as opções mid-session, onde os jogadores podem incluir quantas vezes desejarem as sessões de treino e qualificação. Outra característica bem implementada é que, se criar um evento, qualquer jogador pode qualificar-se para o mesmo até a hora do início da corrida. E claro, se ainda houver vagas para esse mesmo evento. O online do Project Cars conta ainda com um sistema de reputação e performance através do perfil Driver Network. Este sistema computa vários fatores, como o número de corridas que entrou versus que completou, avarias, pole positions, posições em que ficou no final de cada corrida e a média das suas qualificações. O número de corridas em que não foi penalizado e o número de corridas em que foi desclassificado. Tudo isto para mais tarde garantir que encontrará jogadores de skill e condutas semelhantes. Por fim, temos o Driver Network, que é um submodo do online, que é o equivalente a um campeonato real, com o objetivo de encontrar os melhores jogadores do mundo. Aqui é que as coisas ficam um pouco mais complicadas e tentarei explicar da melhor forma possível. O Project Cars utiliza o motor Madness, utilizado no Need for Speed, mas este apresenta-se em esteroides e faz um trabalho exemplar. O resultado é um jogo lindo em muitos aspectos e quase perfeito. Vamos lá analisar o quase perfeito. É mais do que óbvio que a equipa do Slightly Mad Studios quer extrair todo o sumo das consolas, porém as adaptações de PC são notáveis, lado a lado com um olhar crítico num vídeo Full HD e em ecrãs grandes. São utilizadas uma série de técnicas para suavizar esta transição para as consolas, obtendo no geral bons resultados, mas com algumas falhas. É oficial que tanto a PS4 como a Xbox One utilizam modelos de veículos com 60 mil triângulos no máximo, que corresponde à definição alta nos PCs. Porém, os PCs com definição Ultra atingem valores estonteantes entre os 200 e os 300 mil triângulos. Quando é realizado o escalamento dos veículos, estes sofrem uma perda acentuada destes triângulos para 25 mil em certas distâncias para a câmara. Neste caso, a câmara em terceira pessoa com 85 graus. Estas perdas são notáveis apenas em comparação com alguns veículos, como o Lotus 49, por exemplo. É também oficial que a PS4 apresenta uma resolução nativa de 1920 por 1080p, enquanto que na Xbox One temos um upscale para 1600 por 900p. O motion blur está presente em ambas as consolas, o que ajuda a disfarçar o flickering ocorrido na condução. Os contornos negros na câmara do cockpit é uma prova desta resolução mais baixa na Xbox. Nos PCs existe uma quantidade enorme de afinações que podem ser utilizadas para reduzir efeitos indesejáveis. Aliás, a quantidade de afinações presentes neste jogo é algo nunca antes visto. Então vamos lá analisar essas afinações presentes no PC. Níveis múltiplos de FXAA, SMAA e MSAA. Downscaling entre DS2X e DS9X, muito semelhante ao modo DSR das placas NVIDIA. É impossível para as consolas competir com estas opções, no entanto a PS4 possui umas soluções interessantes. Além do EQAA, foi acrescentada uma passagem temporal de aliasing, o que permite fundir a frame anterior com a atual, reduzindo assim o flicker de objetos em movimento. Se por um lado conseguiram minimizar o arrastamento dos pixels,
pelo outro origina uma imagem fantasma, fácil de se identificar em imagens estáticas e em movimento. As texturas do asfalto são uma réplica nas consolas dos PCs, em Ultra. Em alguns circuitos, noutros reproduzem a qualidade alta. O mesmo se pode dizer sobre as marcas de travagem, a terra, poeira e as linhas brancas, apesar de haver pistas com melhores qualidades no PC. Contudo, estas diferenças são mínimas quando o céu está limpo, mas em condições climatéricas com chuva é mais notável comparado com as definições ultra dos PCs. Em relação aos efeitos de partículas, as consolas estão no nível baixo e médio de um PC. Isto nota-se nas faíscas, efeitos de splash e poças de água. A nível de sombras, as consolas estão ao nível das definições médias dos PCs. A PS4 apresenta uma clara vantagem em performance em relação à Xbox e a alguns PCs. Vamos agora analisar algo que tem impacto em vários aspectos do jogo, os frames por segundo. No modo carreira, os frames por segundo mantêm-se pelos 60 frames por segundo, descendo para menos de 50 quando começa a chover. Nos testes de stress, com mais de 30 carros, a PS4 tem um melhor desempenho que a Xbox One, e os frames por segundo oscilam entre os 30 e os 40. Os PCs neste aspecto, e à data desta review, estão com uma disparidade na performance entre as placas Nvidia e as AMD. Algo curioso, pois ambas as consolas usam estas últimas. Para terem uma ideia, uma AMD R9 290X arrasta-se perante a Nvidia GTX 760 a 1080p em definições altas. Em testes entre a AMD R9 290X e a Nvidia GTX 970, placas muito semelhantes, a Nvidia conseguiu superar a performance da AMD em 77%. E no resto do teste, a performance da AMD ficou muito aquém. Julga-se que esta situação esteja resolvida com um update da driver. No geral, tanto a PS4 e a Xbox One retêm muitas das melhores características dos PCs. Ainda assim, a PS4 será a escolha acertada para este jogo, pois tem um frame rate mais robusto e conta com o 1080p nativo. Mas não pense que é um qualquer PC que bate a performance da PS4. Caso não possua, no mínimo, um processador Core i5 e uma placa gráfica ao nível da GTX 750 Ti, ficará mais bem servido com uma PS4. Como mencionei anteriormente, será engraçado ver o resultado deste jogo na Wii U, visto este explorar o potencial do hardware de topo que se encontra à venda no momento. Para além dos modos de jogo que descrevi anteriormente, o Project Cars conta com 65 carros na versão normal no lançamento, mais 5 carros na edição limitada e mais 3 carros na edição modificada. Todos os meses será oferecido um carro a todos os jogadores como uma recompensa pelo atraso no seu lançamento. Estes carros enquadram-se nas seguintes categorias: Retro Touring, carros de estrada, karts, carros de track day, supercarros, protótipos Le Mans, Grand Touring e os Modern Open Wheel. Neste aspecto, o Project Cars tem sido criticado pela pouca variedade de carros e de não serem todos carros reais. Isto deve-se sobretudo às licenças, pois são bastante caras, no caso da Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo, Nissan e até mesmo os Porsches. Quer dizer, no caso dos Porsches o cenário é um pouco diferente, porque a EA detém a exclusividade para os videojogos. Ainda assim, a Slightly Mad Studios criou réplicas excelentes de alguns modelos mais famosos e estão desenhados de forma exímia. As pistas, bem, este jogo é imbatível nesse aspecto, pois conta com 30 locais e com todas as variações para cada local consegue reunir assim 110 pistas. Umas são pistas reais e as outras são fictícias. As pistas reais estão bem recriadas, mas não ao nível do Assetto Corsa e outros jogos que utilizam a tecnologia de scanner laser para mapear de forma perfeita as pistas. Por outro lado, é uma das melhores e maiores coleções de pistas que poderá encontrar em qualquer jogo, contando com marcos históricos como Imola, Monza, Mónaco, Le Mans, Laguna Seca, Silverstone, Suzuka e entre muitos outros. As vozes neste jogo são um ponto fraco, mesmo com o Ben Collins. Este até faz uma boa locução, mas as informações são um pouco irrelevantes. A outra voz presente no jogo é a de uma mulher que nos dá uma espécie de tutorial pelos menus, uma locução fraca e pouco envolvente.
A música neste jogo, por outro lado, é muito boa, é épica e anima-nos antes da próxima corrida enquanto navegamos pelos menus. Quanto ao som, é um dos melhores presentes na indústria, pois cada carro tem um som único neste jogo, uma espécie de assinatura. Consoante a posição da câmara, este muda desde um som muito ligeiro, se estivermos nos faróis, para um som mais abafado se estivermos dentro do carro, para um som mais alto e estridente, verdadeiramente orgásmico se estivermos na terceira pessoa. Os sons são ricos, ao ponto de conseguirmos ouvir as válvulas ao passar a caixa, ao chiar dos travões, ao turbo, ao roncar do motor projetado pelo escape, à gravilha a bater no fundo do carro e até mesmo às chuvas torrenciais a bater-nos no veículo. Finalmente, um aspecto soberbo para os puristas de som e das corridas é que não existe música enquanto jogamos, apenas nos menus. Absolutamente fantástico. O Project Cars possui um extenso menu de afinações para os diversos comandos e volantes que podemos utilizar. Atualmente o jogo suporta 55 modelos de volante e, obviamente, os comandos da PlayStation 4 e da Xbox One. Para os fãs de realidade virtual, o Project Cars será compatível com o Oculus Rift para os PCs e o Project Morpheus para a PlayStation 4. Deixo aqui uma nota para quem utilizar volantes. Existe a opção de remover o volante da imagem, o que facilitará não se confundir e pode ajustar o campo de visão de forma a que esta seja mais real depois da remoção do volante. Para quem usa os comandos, existe uma opção nos controles, no final do menu, chamada Controller Input Mode, com 3 opções e isto altera as afinações dos comandos. Esta é uma das perguntas que mais querem ver respondidas. Afinal, o Project Cars é ou não um simulador? Pois bem, apesar do Project Cars brilhar mais nos PCs de última geração ou aqueles PCs que estão artilhados, o Project Cars teve que adaptar vários aspectos da física e mecânica do jogo, pois também é utilizado nas consolas. Assim sendo, o Project Cars não é um simulador purista como o iRacing ou o Assetto Corsa, caso contrário seria extremamente difícil de jogar nas consolas, pois a maioria dos jogadores não possuem volantes e pedais. Ainda assim é um simulador, mas é um simulador muito especial, pois na dificuldade mais fácil e com todas as ajudas ligadas apela a uma condução mais relaxada, permitindo assim atrair um público menos hardcore. E na sua dificuldade máxima, com as ajudas todas desligadas, transforma-se num verdadeiro simulador, onde até mesmo os jogadores mais experientes podem comprovar que os pequenos erros e exageros saem bastante caro. Mais um fator a ter em conta e um que é muito importante. Todos os carros têm comportamentos únicos, são todos diferentes e exigem uma fase de aprendizagem. Há muitas pessoas insatisfeitas com o force feedback dos volantes e reclamam que este jogo jamais poderá ser um simulador, porque não tem o feedback necessário para controlar o carro. Reclamam da zona morta, mas sinceramente se procurarem nos fóruns, encontrarão afinações que vos libertará destes problemas. De dia para dia, os vídeos no YouTube aumentam com tutoriais e, em último dos casos, tenham calma e paciência, vão testando por vocês, pois as definições de origem são muito lentas nas reações. Algo que muita gente desconhece é que a Slightly Mad Studios contratou pilotos profissionais para aprimorar a simulação do jogo e conta com nomes sonantes como Ben Collins, o famoso Stig do programa Top Gear, Holly Webb, Nicholas Hamilton, entre outros. Este é um ponto onde existe alguma discórdia pela comunidade. Alguns dizem que é excelente e bastante realista, enquanto que outros dizem que é idiota e estúpido. Foi este o feedback que consegui recolher. Pois na minha modesta opinião, a inteligência artificial deste jogo é muito boa. Se a puserem nas definições mais baixas, os pilotos virtuais serão mais passivos nas suas manobras e na condução. Ao aumentarem as definições dos mesmos, as capacidades destes pilotos virtuais também aumentam. Na sua definição mais alta, estes chafados virtuais tornam-se mais agressivos e o kit de unhas torna-se bem maior. Se estiverem no meio do grupo, garanto-vos que irão deliciar-se com as manobras que estes fazem uns aos outros e a nós também para realizar ultrapassagens ou defenderem a trajetória. Ocasionalmente poderão chocar no nosso carro, mas até agora não experienciei nenhuma situação em que possa dizer que foi uma manobra porca e deliberada. Aponto, porém, que em alguns circuitos mais apertados, com curvas estreitas, é possível que a corrida pare por completo, caso haja um acidente. Até mesmo quando existe espaço para alguns carros passarem, é como se tivessem tido um brain fart. Isto é realmente mau, caso fiquemos retidos nesta confusão, porque ficarão com uma enorme distância para recuperar e, dependendo da duração da corrida, não o irão conseguir.
O último aspecto que vale a pena referir é que no modo online é possível adicionar estes pilotos virtuais, contribuindo assim para uma sensação de corrida cheia. Não irei desenvolver muito este tópico porque já referi aspectos da mesma anteriormente. Quero alertar novamente para a questão do force feedback nos volantes e lembrem-se de procurar as melhores afinações para vocês. A jogabilidade nos comandos é muito boa e lembrem-se que podem mudar 3 perfis nas opções. Em relação ao que o jogo transmite para o jogador, eu não me posso queixar, mas jogo com o comando. Ainda assim, é possível sentir as travagens e quando o carro começa a jogar, a suspensão a fechar, a carroceria a adornar porque a suspensão trancou, se este foge de frente, de trás ou às 4 rodas, o overlifting, o oversteering, quando devemos perder o controle por completo do carro, os separadores da pista quando os pneus passam por cima, o entrar na relva, terra ou na areia, a diferença entre os pneus estarem frios ou quentes, as diferenças da condução na chuva ou até mesmo o roçar ou de leve no outro carro. Se pegarem num kart, a condução é completamente diferente. A reação da direção é super sensível e precisa como na vida real, assim como aquela sensação de estarem tão próximos ao chão que até parece que têm tração às 4. Eu considero a jogabilidade muito boa. Aliado a tudo isto, ainda podem contar com as várias posições das câmaras, sem falar que o Project Cars criou uma câmara única que é a visão por dentro do capacete, em que na minha opinião é simplesmente perfeita, pois dá-nos mesmo a sensação de estarmos sentados dentro do carro. Sinceramente, teleporta-nos para dentro do jogo. Só é pena o som ficar tão abafado. O Project Cars, independentemente da plataforma que estiverem a usar, é um jogo que vos manterá ocupados por muito tempo, com 110 pistas para aprenderem, inicialmente com 65 carros para dominarem e com a saída de um DLC gratuito por mês, adicionando um carro à lista, certamente estamos perante um jogo com uma longevidade acima da média. Com a aposta da Slightly Mad Studios em investir no online, criando um campeonato que equivale a uma época e reproduzindo as provas das pistas oficiais contidas no jogo, quando as mesmas acontecerem na vida real, isto só vem confirmar que é um jogo desenvolvido com o apoio de jogadores e para os jogadores. Se adicionarmos o nosso progresso no jogo, pelos níveis de dificuldade, a aprendizagem necessária para não utilizarmos os sistemas de ajuda presentes, estamos sem dúvida perante umas 24 horas Le Mans dos videojogos. Estamos perante um jogo que apresenta várias falhas na qualidade gráfica, como ghosting, blurring excessivo, quedas acentuadas nos frames por segundo. A representação das gotas de chuva no para-brisas é má, inferior ao Drive Club. Apresenta ainda os seguintes problemas: uma escala reduzida de veículos reais, uma locução e o conteúdo da mesma poderia ser melhor, menus extensos e completos, principalmente nas afinações dos veículos, pois quem não tiver conhecimentos suficientes vai sofrer para melhorar o carro. O sistema de penalizações tem que ser melhorado, pois nem sempre reflete a realidade, e por vezes é injusto, pois quando somos empurrados para fora da pista, somos penalizados e se acontecer mais uma vez durante a mesma volta, o tempo da próxima volta também é anulado. No online existem alguns bugs, como os jogadores num kart que enterram a cabeça no asfalto como se água fosse, e a sair das boxes os carros tendem a amontoar todos. Então chegamos à hora da verdade. Vale a pena comprar o Project Cars? Se é jogador de PC e tem uma placa gráfica AMD, não. O jogo neste momento tem vários problemas, desde crashes, péssima debitação e quedas acentuadas nos frames por segundo, o que torna muito difícil conduzir os carros e muitos problemas de gráfico. Porém, assim que saem os updates para a Drive e os problemas estejam resolvidos, vão comprar o jogo assim que possam. Da malta dos restantes PCs. Comprem o jogo, sem sombra de dúvida. Mesmo que sejam fãs e jogadores de iRacing e Assetto Corsa, deem uma oportunidade ao Project Cars. É certo que poderá não ser um simulador tão purista, mas só pelo facto que podem jogá-lo offline e com todo o conteúdo que oferece e podem desfrutar, é certamente uma mais-valia e verão que é um jogo que cresce dentro de vocês cada vez que voltam para mais umas voltas. Em relação às consolas, vale a pena o nosso dinheiro e o nosso tempo? Absolutamente. O Project Cars é o melhor simulador que existe para as consolas desta geração e da passada. Reparem que a maioria dos pontos negativos que mencionei ao longo desta análise são preciosismos, são pontos que se notam à lupa e jamais afetarão a vossa jogabilidade de forma a que retire o enorme prazer que este jogo vos dará. Pondo de parte a plataforma em que possam jogar e nos centrarmos no Project Cars, há que felicitar a Slightly Mad Studios pelo trabalho realizado.
desde o facto de introduzirem um jogo tipo sandbox a este género, em que permite centrar-nos apenas naquilo que nos dá mais prazer, a começar, por terem criado um simulador acessível a jogadores inexperientes e apropriado aos jogadores hardcore, ao nos proporcionar um jogo graficamente lindo, acompanhado pelos melhores sons que esta indústria já viu. Introduziram também um sistema dinâmico de condições climatéricas e do tempo, ou seja, o evoluir das horas, dos minutos ao longo da corrida. Há ainda que louvar a importância que esta empresa dá à comunidade e à recepção de feedback desta última. Não esqueçam também algo muito importante. A Slightly Mad Studios vai contra a tendência vergonhosa desta nossa indústria e oferece um DLC mensal aos seus jogadores. Esperemos que a indústria aprenda algo com este exemplo que é de louvar. Por fim, quero pedir-vos um favor. Não pirateiem este jogo. Façam um esforço, poupem um pouco e mostrem o vosso apoio a esta empresa, pois se há empresa que merece o nosso apoio enquanto gamers atualmente, é esta. Espero que tenham gostado desta análise. Eu sem dúvida que aprendi imenso pelo caminho com toda a pesquisa que realizei. Também tenho noção que não foi uma análise pequena, mas espero que apreciem o trabalho. Já sabem, façam spam nesse botão do gosto, partilhem o vídeo e subscrevam o canal, se ainda não o fizeram. Não vos custa absolutamente nada e ajudam-me imenso. Fiquem bem, até à próxima e um abraço.